Olá, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Eu sou o William Jacob e darei sequência aqui ao estudo que temos feito com vocês já há algum tempo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. A gente está aqui dando sequência ao capítulo 5, intitulado por Leon Denis O Acontecimento dos Séculos. E vamos lá então, que eu vou finalizar aqui neste episódio este capítulo para depois a gente partir para o sexto, que é chamado O Despontar de uma Nova Era. Aqui eu chamo a atenção, antes de começar a ler alguns trechos para a gente fazer algumas reflexões, de que Leon Denis aqui é como se ele estivesse escrevendo e falando com o leitor, é como se ele nos fizesse aqui convites incessantes para que pensemos em relação a algumas coisas na vida, né? Em relação à própria existência, aquilo que nos acontecerá depois do que chamamos morte, mas vamos lá passar aqui para ele, para a gente refletir juntos. Diz ele: lembrem-se, pois, almas imortais aprisionadas na carne, lembrem-se do seu estado de liberdade na luz. Recordem-se das alegrias e dos sofrimentos, das provações e dos males, das vitórias e das quedas que se alternaram pela espiral imensa da sua ascensão, desde que subiram do abismo. E, ao mesmo tempo, despertarão em vocês as potências adormecidas, as energias que dormitavam no seio da matéria. Então, sentirão que estão se tornando almas novas, maiores e melhores, e mais bem preparadas para enfrentar as lutas da vida. Então, Leon Denis ele começa aqui chamando a atenção, né? Para a gente lembrar que somos almas imortais aprisionadas na carne. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente se esquece disso, e mesmo que a gente não se esquece, a gente acaba vivendo num certo automatismo, numa correria da vida, em que a gente às vezes acha que é um amontoado de células que vai acabar junto com a morte do corpo físico. Nós não somos isso, nós estamos nisso, estamos num corpo. Nesse, vamos chamar de uma maneira bem grosseira, de amontoado de células. Mas nós somos espíritos imortais. E se somos imortais, deixaremos este corpo não para a morte, mas para a vida. E ter a consciência disso, e mais do que ter a consciência, é viver com essa consciência, com essa noção, faz toda a diferença, porque aí a gente fica com mais força para enfrentar os desafios da vida. Porque se a gente não trabalha essa ideia de imortalidade, algum obstáculo pode eventualmente nos provocar uma desistência, um desânimo, uma vontade de abandonar a própria vida, a própria existência. Então, Leon Denis chama atenção sobre esse ponto e ele faz bem. Continua ele dizendo: cada um de nós já viveu e reviverá. Cada um volta a descer dos espaços livres aonde a morte o levou depois de ter percorrido a trajetória terrena, com a finalidade de cumprir uma nova etapa, purificar-se pela dor, aperfeiçoar-se pelo trabalho, pelo estudo e esforço, e assim completar a obra de progresso esboçada ao longo dos séculos. Esse ponto aqui é interessante, porque aqui ele vai trazer de uma maneira bem interessante, bem bonita também, essa necessidade que nós temos do ir e vir, né? Então, ora a gente está encarnado e parte para o mundo espiritual. Mas vai ficar lá a vida inteira? Não. Chega um momento em que a gente sai do mundo espiritual e volta para o mundo corporal, aqui na Terra ou em outros planetas. Claro, não é possível que Deus tenha criado esse universo que a gente consegue ver aqui com os nossos olhos ou ter acesso a alguns equipamentos que nos possibilitam ampliar um pouco a nossa visão e a gente imaginar que só tem vida aqui na Terra, neste planeta, que é um grãozinho, uma poeira neste imenso universo. Então, existe vida em outros mundos e a gente vai, daqui para lá, de lá para cá. Quando eu falo lá, mundo espiritual, e para cá, pode ser a Terra e pode ser outro planeta, para que a gente faça aquilo que ele disse aqui, progrida a partir da dor, do estudo, do esforço, do trabalho, até que complete a obra do progresso. William, quando é que isso vai acontecer? Olha, eu não sei, vocês não sabem, ninguém sabe. Na verdade, o progresso é infinito, mas todos temos uma meta: atingir a condição de espírito puro, habitar os mundos celestes. Agora a dica que eu dou vai demorar. Então não é bom nem ficar preocupado com isso, se vai ser daqui 200 encarnações, 300. O importante é que a gente dê um passo de cada vez e vá vivendo cada experiência como se fosse a última, tentando aproveitar o máximo dela
Como eu gosto muito de correr, por exemplo, na maratona muitos falam, né? Ninguém conclui os mais de 42 quilômetros se não der o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto passo. Então, se a gente começa no segundo, fazendo a conta, nossa, vou ter que dar aqui, vou chutar aqui, 50 mil passos. Talvez no décimo falar, não, vou desistir. Mas quando a gente vai dando décimo quinto lá na frente, aí coisa boa é quando você passa da metade. Você fala, nossa, agora eu já fiz mais do que eu preciso fazer. Então isso nos dá uma força diferente nas maratonas que eu já fiz, foi assim. Então é importante ter essa consciência de que, opa, aqui e agora é a melhor encarnação. Porque as que já passaram eu não posso voltar e mudar. As que virão, eu vou enfrentá-las no futuro. Mas esta é aquela que eu posso fazer alguma coisa, inclusive para que o meu futuro seja mais feliz. Continua Leon Denis dizendo, procurem em vocês mesmos os frutos de suas vidas passadas, das existências planetárias, mas também das imensidões siderais em meio das quais vocês planaram entre uma etapa humana e outra. Tomem coragem, a jornada é longa, o caminho é rude, mas a meta é esplêndida. Vocês não estão aqui para desfrutar, porém para crescer por meio da ciência, do amor e da provação. Esse ponto aqui, curiosamente, dá para a gente vincular com o que eu vinha falando sobre maratonas. Quando fala a jornada é longa, o caminho é rude, mas a meta é esplêndida. Me permitam, falar um pouco de novo dessa minha experiência. Eu particularmente gosto de maratona de montanha, né? Então, a gente passa por desafios, você tem que atravessar córregos, atravessar, às vezes, rios, subir em locais mais rochosos, barro, lama. Então, isso é realmente algo que me agrada bastante, eu me sinto motivado para fazer isso. E uma coisa que me motivava sempre, além da experiência em si, mas é claro, tem hora que a gente está cansado, às vezes você passa por um período ali um pouco de sede, porque, enfim, você tem que esperar chegar num córrego para se hidratar. Às vezes bate aquela fomezinha e você tem ali algum recurso na mochila que a gente carrega. Então a gente passa por momentos difíceis. E algo que me motivava de uma forma além do normal era eu imaginar a chegada. Então normalmente a minha esposa, algumas vezes os meus filhos ou alguns amigos estavam lá. Ficavam esperando horas e horas até que eu chegasse. Então e o local de chegada, diferente da nossa vida, na corrida a gente já conhecia. Porque a gente saía e depois tinha que retornar para onde saiu. Na maioria das vezes é assim, às vezes acontece de você chegar num local diferente. Mas normalmente eu chegava de onde tinha saído. Então eu já imaginava aquilo na minha mente, eu chegando, o locutor narrando a minha chegada, eu abraçando a minha esposa, os meus filhos. Então tudo isso servia de motivação extra. William, mas aqui na vida eu não sei como é que vai ser a minha chegada, não dá para imaginar. Mas algumas coisas a gente pode. Por exemplo, pensando etapa por etapa, imaginar que depois de cada desencarnação, quando a gente não antecipa isso, que se eu antecipo a morte, eu vou ter que, obviamente, enfrentar alguns desafios extras. Eu não vou ser premiado por abandonar a existência. Mas, supondo assim, uma existência normal, uma morte na velhice, mesmo uma morte de acidente, ou até aqueles que decidiram abandonar a existência, vai demorar mais. Mas no futuro, para uns esse futuro chega rápido, para outros esse futuro demora mais. No futuro nós encontraremos aqueles que amamos. Isso é consolador. Às vezes eu bate uma saudade do meu avô, por exemplo, da minha avó. Aí eu tento lembrar de alguns amigos que já desencarnaram. Eu tento trazer eles para minha mente e pensar, puxa, mas um dia eu vou encontrá-los, um dia eu vou revê-los. No mundo espiritual, mesmo que a gente esteja num momento ou outro, eles mais evoluídos, eu menos, mas tem aqueles momentos que, enfim, a misericórdia divina permite com que os mais evoluídos visitem os menos, como será no caso deles em relação ao meu caso. Então, imaginar isso é realmente algo que nos motiva também aqui na existência, e não só no meu caso lá na corrida. Vai continuar Leon Denis. É por meio da morte que regressamos à plenitude da verdadeira vida, do mesmo modo que é à noite e durante o sono que recobramos a plenitude da nossa alma, longe do brilho do mundo exterior. Vale destacar nessa questão do reencontro que, quando dormimos, é possível também encontrar aqueles que amamos e que já partiram. Eis que, pouco a pouco, formam-se aberturas mais amplas, diz Leon Denis. Todos os seres que amamos procuram penetrar até nós, por intermédio delas.
visando estabelecer uma comunicação durável e fecunda que unirá as duas humanidades irmãs numa obra comum de progresso e ascensão. Ademais, essas aberturas são como fontes de água viva que verterão consolação e esperança sobre os sofrimentos humanos. Assim é que a grande família das almas, que se nos afigurava separada pela morte, se acha reconstituída. Uma vez liberta do aparelho fúnebre que oprimia o seu pensamento, a humanidade se pega sorrindo a despeito de suas angústias diante das promessas de um futuro melhor. Meus amigos, cá entre nós, Leon Denis é maravilhoso, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou admirador das suas obras, da sua vida, de tudo que ele fez já há algum tempo. Mas eu fico muito feliz quando encontro pessoas que não o conheciam, que de repente têm aí a curiosidade, enfim, começam a acompanhar um livro ou outro, uma reflexão ou outra, e começam também a se encantar por tudo que ele nos disse. Porque era alguém que conseguia mesclar uma fala extremamente esclarecedora, mas sem ser aquela fala, às vezes, que chega a ser um pouco, como é que eu vou dizer, muito técnica. Coisa que o próprio Denis utiliza em alguns livros. Não vou negar que tem algumas partes da sua obra que merecem um pouco mais de aprofundamento. Mas, por exemplo, neste livro, No Porquê da Vida, o próprio Depois da Morte, são obras que a gente olha assim, às vezes não só aprende, mas se consola e se encanta, porque realmente é como se ele falasse do fundo do seu coração, como se ele falasse com uma profunda vontade de que aqueles que estivessem lendo, como nós estamos aqui hoje, retirassem algum tipo de aprendizado, algum tipo de consolo e força extra para continuar seguindo, como ele gostava de dizer, sempre para a frente, sempre para o alto. Meus amigos, eu fico por aqui, convidando a todos que continuem nos acompanhando aqui nos estudos das obras de Leon Denis. Um forte abraço e até o próximo estudo.